Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Gradiva de Jensen e outros trabalhos. A psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos, 1906. Nota do editor em inglês. A pedido do professor Loeffler, catedrático de jurisprudência em Viena, esta conferência foi pronunciada antes do seminário desse professor na universidade, em junho de 1906. Existe uma certa confusão a respeito da data de publicação. O número do periódico em que esta conferência apareceu traz na primeira página a data de 21 de dezembro de 1907. Há aí, certamente, um erro de impressão para em 1906, pois os números seguintes trazem as datas de 6 de março de 1907 e 29 de abril de 1907. Esta conferência possui algum interesse histórico, pois é a primeira vez que num trabalho publicado de Freud se menciona o nome de Jung. Freud começara a corresponder-se com Jung há apenas 2 meses quando pronunciou esta conferência, vindo a conhecê-lo pessoalmente somente em fevereiro do ano seguinte. Neste trabalho evidencia-se o impacto imediato de Jung. O propósito desta conferência foi apresentar aos estudantes vienenses as experiências de associação e a teoria dos complexos de Zurique. Os estudos de Zurique haviam começado a aparecer em periódicos 2 anos antes, Jung e Hicklin, 1904, e o próprio Jung publicara 2 ou 3 estudos sobre a aplicação de seu processo à prova legal apenas alguns meses antes de Freud pronunciar esta conferência. Mais tarde, após o afastamento de Jung, Freud, em suas notas sobre a história do movimento psicanalítico, em 1914, reduziu a importância tanto das experiências de associação como da teoria dos complexos. Mesmo neste trabalho, há uma certa crítica oculta sob a aprovação. Freud faz questão de mostrar que as descobertas de Zurique não passam, na verdade, de aplicações particulares de princípios básicos da psicanálise, indicando no penúltimo parágrafo o perigo de tirar conclusões apressadas dos resultados dos testes de associação. Como esta é a primeira vez que nos trabalhos publicados de Freud aparece o termo de Zurique em complexo, cabem aqui alguns comentários sobre o assunto. As primeiras experiências sistemáticas de associação foram realizadas por Wundt, e mais tarde foram introduzidas na psiquiatria por Kraepelin e particularmente por Aschaffenburgo. Sob a direção de Bleuler, então diretor do Hospício Público Burgosli de Zurique, e de Jung, seu primeiro assistente, foi levada a cabo uma série de experiências análogas, cujas conclusões foram publicadas a partir de 1904. Mais tarde foram reunidas em 2 volumes, de 1906 a 1909, por Jung. Com exceção de uma nova classificação das formas assumidas pelas reações verbais às palavras estímulo, o principal interesse das descobertas de Zurique residia na ênfase dada à influência de um determinado fator sobre as reações. Esse fator era descrito na primeira dessas publicações, Jung e Hicklin, 1904, como um complexo ideativo com colorido emocional. Numa nota de rodapé, Ibidem, 57, os autores o explicam como é a totalidade das ideias relativas a um evento de especial colorido emocional, acrescentando que nesse sentido passarão a usar o termo incomplexo. Note-se que não há qualquer referência direta a se essas ideias são ou inconscientes ou reprimidas, e fica claro no que se segue, G. Ibidem, 74, que um incomplexo pode ou não constituir-se de material reprimido. Salvo sua conveniência como abreviatura, não parece haver mérito particular na palavra incomplexo assim definida, sendo pouco provável que tenha sido esta, na verdade, a primeira vez em que foi utilizada em tal sentido. Ernest Jones revela-nos, 1955, 34 e 127, que Zien, o conhecido psiquiatra berlinense, afirmou ter dado origem a seu uso. Mas na verdade a palavra ocorre 3 vezes, com o que parece ser exatamente o mesmo sentido, numa obra anterior de Freud, o caso de Frau M. von N. nos Estudos sobre a Histeria, 1895d, 1974, enquanto Breuer, na mesma obra, parece dar mais ênfase ao fator inconsciente do que essas primeiras definições de Zurique, ao escrever que, as ideias que são despertadas, mas não entram na consciência, às vezes, se acumulam e formam complexos, camadas mentais extraídas da consciência. Quando mais tarde o termo se popularizou, e não somente dentro da psicologia, já englobava como elemento essencial de sua conotação o fato de as ideias em questão serem extraídas da consciência, ou seja,
reprimidas. Os contatos posteriores de Freud com a jurisprudência foram poucos e espaçados. O terceiro de seus estudos sobre tipos de caráter, 1916d, relaciona-se diretamente com a psicologia do crime. Em duas outras ocasiões ele escreveu relatórios acerca de casos criminais. Em uma delas, 1931d, pediram-lhe que examinasse o parecer de um especialista num caso de assassinato, e na outra fez um memorando para a defesa num caso de estupro, Jones, 1957, 93. Esse memorando, escrito em 1922, se perdeu. Nos dois casos expôs sua reprovação a uma aplicação inepta das teorias psicanalíticas nos processos legais. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.